São 8 conselhos de Spurgeon para pastores, pregadores que não têm acesso a boas bibliotecas. Antes eu digo de onde eu tiro esses conselhos, né? Não é invenção minha. Isso é deste livro organizado pelo Helmut Tillich, com textos do próprio Spurgeon. Eu acho interessante que o Tillich tenha organizado o livro, porque ele também era um grande pregador, né? Já do século XX na Alemanha, não na Inglaterra. E é um cara de universidade que tinha um interesse muito grande pela pregação, uma dedicação muito grande a essa tarefa, de tal modo que também, né, pessoas iam à igreja escutá-lo, mas ele vê em Spurgeon não só alguém que foi muito exitoso, né, não só alguém que pregou com dedicação e que foi muito escutado, mas também alguém que tinha algo a ensinar, inclusive aos seus alunos, ao seu tempo, né? E por isso organiza esse livro que trata de diversos assuntos, inclusive sobre a voz do pregador, sobre a postura do pregador, oração privada e pública do pregador. É bem interessante, mas a parte que interessa para hoje são os conselhos para quem não tem biblioteca. Ele começa dizendo que, olha, na verdade seria bom que todas as igrejas tivessem biblioteca como algo fundamental, né? Inclusive porque às vezes a gente reclama da qualidade do sermão do pastor, mas ele não tem acesso ao necessário para escrever um sermão melhor, né? Para pensar um pouco mais. Mas ele sabe que a realidade não vai mudar muito, né? No tempo dele não havia biblioteca nas igrejas e hoje em poucas há, né? Mas ele tem bons conselhos. 8 conselhos. O último é, para mim, o mais inusitado, o conselho com o qual ele fecha o seu texto. Mas os outros também são alguns bem práticos, né? Então vamos lá. O primeiro conselho é bastante óbvio até, né? Se você não pode comprar muitos livros, compre os melhores. Talvez hoje seja um pouco mais difícil discernir quais são os melhores, né? Porque nós temos uma profusão de publicações, mas tudo bem. Conselho número 2: domine os livros que você tem, né? E aí ele faz um paralelo, uma oposição entre ler muito e ler muitos livros, né? Ele diz, você precisa ler muito, não necessariamente ler muitos livros. Segundo ele, né, a ideia do Spurgeon, há quem até deva ler menos livros, né, deva fazer um esforço para ler menos livros. E diz assim, uma frase que eu leio dele mesmo, né? Pouco aprendizado e muito orgulho vem de uma leitura apressada. Diga o que você pensa disso. Conselho número 3. Cuidado com pegar livros emprestado. E se for necessário pegar livro emprestado, devolva para poder pegar uma próxima vez. Aqui ele é bem humorado, até ele comenta de um amigo que fez ele mudar um pouco a perspectiva que ele tinha sobre a humanidade, porque contou para ele que 2 pessoas tinham devolvido o guarda-chuva que ele tinha emprestado, né? Ele falou assim, olha, porque comigo isso nunca aconteceu, né? Não sei se tem problema com os meus amigos. Tem uma ironia bem humorada aí, né? O conselho número 4, que é um tanto óbvio, né? O pregador pode não ter muitos livros, mas as escrituras têm. Então faça bom uso das escrituras. Esse é o conselho, né? Leia e releia. Não tem outro livro para ler? Continue estudando as escrituras por elas mesmas. Conselho número 5, pense. E aí ele diz, tem gente que está lendo tanto que não dá nem tempo para pensar, né? Então pense. O pensamento ensina muita coisa. E aí ele faz uma restrição, né? Não estou falando do pensamento moderno que quer viajar e inventar coisas inexistentes e pensar em coisas sem sentido, né? Estou falando, diz Spurgeon, estou falando do pensamento realizado a partir das escrituras, uma meditação e a partir do que nós cremos realmente, né? da fé compartilhada pela igreja. Conselho número 6, mantenha os olhos abertos. Isso é interessante, né? Essa percepção de que você aprende a partir da história que está acontecendo diante dos seus olhos e a partir das coisas que te rodeiam também, né? E aí tem um momento até bem poético que eu leio uma frasezinha para vocês. Uma floresta é uma biblioteca.
Um campo de cereais é um volume de filosofia. A rocha é uma história. E o rio no seu leito um poema. Isso Spurgeon, né? Eu acho que vale a pena aprender com as coisas também. O conselho número 7, estude a si mesmo. Né? Aprenda, aqui aprender com pessoas, né? Mas ele vai dividir isso aqui assim, olha, estude a si mesmo, conheça a humanidade a partir de você mesmo. Estude outras pessoas com as quais você interage, até no ministério pastoral, né? Pessoas que você visita, você vai conhecendo perspectivas diferentes, pessoas que estão passando por situações diferentes, percepções diferentes. Então aprenda sobre a diversidade da humanidade a partir desses encontros. E também, especialmente, aprenda com pessoas de fé já muito vividas, né? Pessoas que já tiveram uma caminhada longa, então tem muitas experiências, muitos exemplos a serem considerados, né? Aprenda com essas pessoas. E dessa série, com relação a pessoas, uma parte que eu achei bem interessante, com a qual eu concordo muito, mas que não é tão considerada assim, aprenda com pessoas questionadoras. Aquela pessoa que às vezes você vai ensinar algo simples, que parece que vai ser banal até, e então aparece um montão de perguntas, um montão de questionamentos, dificuldades. Ele fala assim, com essas pessoas você aprende muito, e eu concordo plenamente. Eu gosto de encontrar pela frente pessoas assim, por isso. E o último conselho, conselho número 8, que eu acho inusitado, eu nunca tinha pensado nisso, e diga você se eu estou exagerando ou não, mas o conselho de Spurgeon se você não tem como comprar muitos livros, frequente muitos leitos de morte. Isso é interessante, né? Frequente muitos leitos de morte porque as pessoas que estão nessa situação, que estão por morrer, elas dizem coisas sábias, né? Elas têm como se fossem lampejos de sabedoria e vale a pena escutá-las. Ele chega a afirmar algo um pouco mais questionável, e aí eu deixo a frase com vocês e vocês me digam o que pensam, né? A frase é assim: Deus sussurra para elas, para essas pessoas que estão no leito de morte. Deus sussurra em seus ouvidos em meio à dor e à fraqueza. E então elas nos contam um pouco do que o Espírito revelou. Pois é, Spurgeon, né? Mas a ideia em si, né, de aprender com pessoas que estão à beira da morte, em princípio pode parecer um pouco mórbida assim, mas no mínimo interessante e faz pensar, né? É isso, né? 8 conselhos, eu acho todos eles úteis, pelo menos como possibilidade. Alguns mais práticos, outros nem tanto. Mas gostei de conhecê-los e por isso compartilhei com você também. Um grande abraço e Deus abençoe. Até a próxima semana. Ficamos por aqui.